Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Uma satisfação estarmos juntos. Mais uma terça-feira. Nós gostaríamos de convidar o pessoal que está acompanhando o ciclo de estudos para seguir com a nossa irmã Larissa, que vai ficar em pé aqui na frente. Hoje o tema é pureza doutrinária. Então, o pessoal do ciclo de estudos pode seguir com a Larissa, tá, gente? Bom proveito, bom ciclo para vocês. Gente, a gente tem um trabalho, que é esse ciclo de estudos, com esse pessoal todo que está frequentando, é uma oportunidade sensacional de estudar a doutrina espírita. A gente convida semanalmente aqueles que estão vindo pela primeira vez para se identificarem. Levante a mão quem está vindo pela primeira vez aqui, por favor. Bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui, tá? A gente tem uma reunião para receber vocês, que é uma reunião que a gente trata um pouquinho da perspectiva espiritual da vida, a gente chama de o que é o espiritismo. Vou pedir para vocês seguirem com o nosso irmão Regis, que vai ficar em pé aqui na frente. Vocês podem acompanhá-lo, que depois vocês vão participar do ciclo de estudos. Podem seguir com o Regis, por favor, tá? Vocês estão chegando pela primeira vez. Fique à vontade, pode acompanhá-lo. É mesmo? Bom, tudo bem. A gente convida fortemente, porque o que é o espiritismo é muito legal. Acho que vocês vão gostar muito, mas fica a critério de vocês. Então, ficamos juntos aqui, né, Regis? Vamos ficar juntos aqui. Então, vamos lá. Gente, então, vamos fazer uma prece juntos, vamos fechar nossos olhos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Senhor Jesus. Desculpa, gente. Nos abençoe esse momento, Senhor. Que nessa noite nós possamos ter nosso entendimento dilatado, nosso coração sensibilizado, Senhor, para as mensagens, para o ensino que o Senhor preparou para todos nós aqui, encarnados e desencarnados, aos amigos que estão assistindo essa transmissão pela internet e todos aqueles que entrarão em contato com essas reflexões. Que o estudo do Evangelho possa despertar no nosso coração os nossos melhores sentimentos e propósitos e que assim possamos aplicar isso no nosso dia a dia, Senhor. Auxilia-nos, Jesus, a amar, perdoar, servir. Precisamos imensamente do Senhor para tudo isso. Fica conosco, Senhor. Que assim seja. Amém. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos ter, é uma brincadeira, mas ela de certa maneira é verdade, nós vamos ter aqui hoje um ilustre convidado. Nós vamos convidar nosso amigo Haroldo Dutra Dias, para quem não conhece, um grande expositor espírita, para dividir o estudo com a gente. Então, nós vamos assistir aqui algumas reflexões do tema de hoje, que é os trabalhadores da última hora, uma passagem do Evangelho de Jesus, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E em determinado momento nós vamos abrir um vídeo do Haroldo. Ele não está ao vivo, tá, gente? É um vídeo, um estudo que ele fez maravilhoso e que a gente ficou tão impactado com esse estudo que a gente fez uma edição desse estudo. Reza aqui, ó. Ele achou que ia trabalhar. Muito bem. Então, o Haroldo, ele fez uma palestra, eu vou dar o link depois, assim, o título vocês podem pesquisar lá na íntegra, mas eu fiz uma edição de mais ou menos meia hora. Então, nós vamos ouvi-lo aqui meia hora no contexto do nosso estudo. Mas é uma fala assim, muito impressionante, porque ele vai estudar alguns aspectos bíblicos deste tema que eu queria muito dividir com vocês. Eu seria totalmente incapaz de reproduzir o que ele traz. E no final nós vamos convidá-lo mais uma vez para uma outra fala, vocês vão ver depois, tá bom? Combinado? Pessoal de casa, boa noite. Eu queria pedir a vocês que estão em casa, me sinalizem aí no chat, se vocês estão me ouvindo, e quando for pôr o vídeo, vocês me dão um ok que vocês estão ouvindo também, tá bom? Então, beleza. Sem mais delongas, vamos lá, né?
Então, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo não é a Bíblia dos Espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra de Allan Kardec, em que ele vai nos apresentar Jesus, o modelo e guia que Deus nos ofereceu, debaixo da lente espírita. Vai pegar passagens do Novo Testamento e algumas poucas do Velho Testamento e vai interpretar essas passagens debaixo da lente da doutrina espírita. E nós vamos ver que Jesus, assim, ele cresce diante dos nossos olhos, porque muitas das falas de Jesus, elas trazem conceitos e princípios espirituais que o Espiritismo veio nos revelar, veio nos esclarecer. E de posse desses princípios, os ensinos de Jesus passam a ser muito mais claros, muito mais fáceis de serem absorvidos. Então, Kardec escreveu essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. É a obra que a gente estuda aqui, nos preparando para continuar nossos estudos nos textos bíblicos. Nós vamos ver um pouquinho disso aqui hoje, tá bom? Então, bacana. Feito isso, feita essa pequena introdução, vamos mandar brasa. Então, vamos ler o tema da noite. Então, Kardec, em todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele abre o capítulo com uma passagem bíblica. E depois, ele vai estudar qual é o sentido dessa passagem bíblica. Nossa passagem vai ser os trabalhadores da última hora. Então, nós vamos ler a passagem, fazer alguns comentários, depois nós vamos convidar o Haroldo para fazer a explicação mais profunda. E na semana que vem, quem for trazer o estudo, não sei se quem vai ser eu, não sei, nós vamos trazer a explicação de Kardec para essa passagem. Combinado? Então, bora, vamos lá. Então, Jesus diz assim, ó, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Então, ele tinha uma vinha para trabalhar, chamou umas pessoas cedinho para trabalhar na vinha dele e falou, olha, vocês trabalham o dia todo, o pagamento é 1 denário. É uma moeda contábil da época. Saiu de novo à 3ª hora do dia. Então, a 3ª hora, esse dia, era com os horários do povo judeu, mais ou menos por volta das 9 da manhã. De madrugada ele chamou uma turma, às 9 da manhã ele chama outra. Ó. Saiu de novo à 3ª hora, 9 da manhã. E vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes, ide também vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Então, saiu meio-dia e saiu às 3 da tarde, e arrebanhou pessoas que estavam ali na praça, sem ter o que fazer, para trabalhar na vinha dele, e dizendo que ele ia pagar aquilo que fosse razoável. O povo hebreu, o dia deles encerra com o nascer das primeiras estrelas. Então, às 18 horas, mais ou menos, finaliza o dia e vai começar um outro dia. Tá? Então, vejam que interessante. Saindo mais uma vez, a hora 1/10, então às 5 da tarde. O dia acabava às 6. Então, na última hora do dia, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse, por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles, que ninguém nos... disseram eles, que ninguém nos assalariou. Então, lhes disse, ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha, ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios, chame os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Então, encerrou o dia, hora de pagar, chamou a turma e começou a pagar pelos que trabalharam na última hora. Aproximando-se, então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido
encontrados em primeiro lugar, os da madrugada, julgaram que eu recebi mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Então imaginem vocês aí, como é que vocês ficariam, né? 1 denário pelo dia de trabalho. O pessoal trabalhou, você trabalhou desde a madrugada, o pessoal trabalhou 1 hora e você começa pagando para eles 1 denário. Você cresce o olho, opa, vou ganhar mais, eu trabalhei muito mais. E aí, o que acontece? Receberam apenas 1 denário. O que vocês vão sentir, gente? Sensação de injustiça, raiva, não é? Então, vocês estão nessa parábola aqui, gente, olha lá o que vai acontecer. Ó. Recebendo, queixaram seu pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Que é isso? Olha a resposta. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Você não comeu 1 denário? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim, dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Eu também ficaria incomodado, gente. Mas é bonito ver o que ele está explicando aqui. Nós vamos aprofundar isso na frente. Vamos lá, vamos seguir. Gente, qual é o tema principal dessa parábola, gente? Qual que é o tema principal? O convite a trabalhar. Alguém tem uma sugestão? O problema é que o tema está na primeira linha. Olha lá que legal. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. O tema é o reino dos céus. Toda essa história é para simbolizar esse tal de reino dos céus. Interessante. Então, o reino dos céus é o tema fundamental. E o trabalho na vinha é o tema que tem relação com o que você falou. Do convite para quê? Não é para ficar na praça, né, batendo papo, é para ir para a vinha trabalhar. Então, o tema da parábola tem a ver com o reino dos céus e o trabalho na vinha. Então, vamos refletir sobre isso, gente. Gente, a gente ouvindo pessoas, conversando com pessoas, a gente fala do reino dos céus e cada um tem um entendimento sobre isso. Mas, ouvindo algumas pessoas, eu falei, gente, puxa, eu nunca tinha aprofundado. É uma coisa simples, mas ela é muito importante da gente ter em vista. Vamos juntos aqui pensar. Olha o livro Boa Nova. O livro Boa Nova é uma obra de Chico Xavier, trazida pelo Humberto de Campos, que é o espírito que psicografa a obra, e ele fala assim, olha, essa obra traz as tradições do plano espiritual sobre a vida de Jesus. Então, essa obra é uma síntese das tradições do plano espiritual sobre a vida de Jesus. Os arquivos espirituais são estudados e trazidos para que a gente possa ter conhecimentos que estão concatenados com a Bíblia, mas com alguns aspectos que enriquecem esse entendimento, porque traz detalhes muito interessantes. Então, no capítulo 3, qual que é o contexto? Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos. Gente, o templo de Jerusalém era o local mais extraordinário para o povo hebreu. Ali era uma instituição que tinha milhares de trabalhadores, era um negócio muito grande, e que se estudava os textos bíblicos. A Torá, o Velho Testamento, né? A Torá era a lei, a constituição daquele povo. E Jesus
estava ali onde está, vamos comparar, né? Jesus estava assim, em Harvard. Aqueles doutores da lei, eles eram os catedráticos do templo. Eram professores titulares do templo. E Jesus vinha um da Galileia, né? Aquela humildade, aquela simplicidade, mas com um magnetismo, gente, que despertou a atenção dos religiosos da época. Olha o diálogo. Galileu, que fazes na cidade? Então, aquele catedrático religioso, cara, que figura curiosa, se aproximou e perguntou: o que você está fazendo aqui em Jerusalém? Né? Resposta de Jesus: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. O objetivo é a fundação do reino. Reino de Deus, tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha ser isso? Quer dizer, você é um professor titular de uma grande universidade, um homem simples ali, está falando que veio trazer, instituir o reino de Deus na terra. Você que é um estudioso do assunto, fala assim: quero ouvir que bobagem que esse cara vai falar. O que você pensa que é isso? Com a ironia, né? Olha a resposta de Jesus para basear a nossa conversa. Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande severidade. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem, dentro de nós. Tendo isso em vista, nós vamos lembrar que o próprio Jesus esclareceu: o reino de Deus está dentro de vós. Olha que bonito que é isso. Olha que bonito que é isso. Então, o texto Boa Nova, plenamente coerente com o texto bíblico. Então, gente, o reino de Deus está dentro da gente. Vamos aprofundar. O que é um reino, gente? O que é um reino? Reino. Que história é essa, né? Uma cidade sob o comando de alguém. Por aí mesmo, olha só. Essa definição não é exata, tá, gente? Eu pus a definição que nos pareceu mais razoável. Um reino é um território cujos habitantes estão sujeitos a um governante cujo cargo é supremo e vitalício. O reino é um território onde tem um governante que é quem manda ali. Quem está ali está submetido a ele de caráter vitalício. Beleza? Olha isso aqui, gente. Um rebelde é uma pessoa que se rebela contra a autoridade legítima ou constituída, ou que não se submete às normas ou regras. Então, todo reino tem um soberano e tem uma lei e uma ordem. E o rebelde é aquele que o quê? Não quer se submeter à lei, ele se rebela contra aquilo. Beleza? Tá. Então vamos, mais um detalhe. A palavra Senhor, texto bíblico, ela é Kyrios, do grego, significa amo, um dono de um escravo. A gente fala assim, com o pai, com a mãe, né? Não tinha essa época, né? Ainda existe, mas é menos comum. Filho, vai fazer aquilo ali. Sim, senhor, pai, já vou. A mãe chama, sim, senhora. Não é isso? Esse senhor, senhora, não é Kyrios. Você só usava esse termo para o seu dono. Meu amo. Ok? Então, significa o seguinte: quando nos dirigimos a alguém nesses termos, isso quer dizer, você é meu dono, eu não sou dono de mim mesmo. Bom,
Sabendo o que significa essa palavra, vamos ler uma passagem de Jesus bem pequenininha, mas muito importante. Olha o que Jesus diz. Por que me chamais de Senhor, Senhor, de Kyrios, Kyrios, e não fazeis o que eu vos mando? Vocês estão me chamando de Senhor? Sim, então. Olha, como é que você fala que você é meu escravo, que você me pertence e não faz o que eu mando? Que espécie de escravo você é? Que espécie de servo você é? Gente, vocês fazem o que Jesus manda? Tudo o que Ele manda? Sim ou não? Vocês são rebeldes, gente. Vocês não aceitam o governo divino. As normas instituídas pelo amor. Que Jesus falou assim, olha, eu vim falar daquele que me enviou. Então Jesus nos traz uma noção de uma lei divina. E Ele não fala, pô, vocês falam que me amam, vocês falam que me seguem, que eu sou o Senhor de vocês, mas vocês não fazem o que eu mando. Ou seja, vocês são o quê? Rebeldes. Somos rebeldes? Nesse sentido, sim, não somos? Concordam? Olha só, gente. Nossa condição, rebeldes. Agora vocês vão entender uma coisa difícil de entender no Evangelho segundo o Espiritismo, que parece exagero. Mas é Santo Agostinho falando sobre o nosso planeta. Um planeta de provas e expiações. Vamos ler agora com essa lente. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum, o de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Pronto. Agora nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Nós acabamos de assumir que a gente é rebelde. E estamos onde? Na Terra, né? Então, ó, a Terra é um dos tipos de mundo expiatório e tem caráter comum nesses mundos, ser local de espíritos rebeldes à lei de Deus. É isso aí. É por isso que nós estamos aqui, nesse planeta. Né? A nossa dificuldade de querer seguir algumas orientações. Vamos aprofundar. Vamos voltar no trabalho da vinha. O Senhor chama as pessoas para trabalharem na vinha dele, no campo dele, no campo interno. O convite é para nós, ó. O que eu trabalho na vinha? Construir em nós um coração alinhado com a vontade do Pai. Esse é o trabalho. Tem gente que está sendo convidada a isso há 3.500 anos atrás. Na época de Moisés. E ele vai enviando convites, lembra? Sai a terceira hora, a sexta hora, a nona hora, a undécima hora, sempre com o mesmo convite. Vem trabalhar na minha vinha. Vai recompensar cada um de vocês. Vocês vão sair satisfeitos. E o que acontece? Tem sempre alguém à toa, já viram? Não tem? Toda vez que ele vai chamar, tem gente à toa, é ou não é? Pois é. A pergunta é, tudo bem, se esse convite está sendo feito para construir a vontade do Pai no meu coração, a pergunta é, mas como eu vou saber qual é a vontade do Pai? Como é que eu posso saber se eu sou rebelde? De repente eu não sou. Você está me julgando, vocês estão me julgando. Será? Então onde é que está escrita a lei de Deus, gente? O Livro dos Espíritos responde, na consciência. A lei de Deus não está num livro, está na consciência. E se expressa em nós. Gente, quantas vezes a consciência nos pede alguma coisa e a gente não quer fazer? Mas é assim, rarissimamente, gente.
Se não for todo dia, quase toda semana. Basta você estar exposto a uma coisa que desperte em você desejo. Vai almoçar num lugar cheio de coisa gostosa e tenta respeitar a sua consciência. Você vê como é que você é rebelde. Você não é assim, você quer um pouquinho mais, né? Ou num conflito com um parente, esposo, esposa, sogro, sogra, cunhado, irmão, irmã. A gente, às vezes, numa discussão, num desentendimento, seja ele muito, assim, efusivo, ou às vezes discreto. Se a gente sente que a gente perdeu um pouco da medida, e a gente sente, às vezes, né? Às vezes na discussão falou, às vezes, um pouco mais do que devia, ou de um jeito que não foi legal, a gente fica assim mesmo, não devia ter falado isso. Quantas vezes a gente pensa isso e vai pedir desculpa? Porque a consciência está nos alertando, não foi legal, né? Você foi injusto com a pessoa, o tom, pelo menos. Quantas vezes a gente sente isso, é a consciência nos convidando ao ato de humildade e a gente não vai. É mais comum a gente ir ou não ir? Não ir, né, gente? Não ir. Então, assim, a nossa consciência nos pede um monte de coisa que a gente não quer seguir. Nós nos rebelamos com essa lei maravilhosa. Aí Kardec pergunta, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Excelente pergunta. Se está dentro de mim, para que eu preciso que alguém me esclareça sobre ela? Resposta dos Espíritos. Ele, o homem, a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrado. Gente, a gente não despreza os conselhos da própria consciência? Sim ou não? Outro dia eu tive um desentendimento com meu filho e falei uns negócios que não foi legal. Assim, hoje assim, né? Eu exagerei na dose. Era uma dose terapêutica, mas eu dei uma dose cavalar, assim, sabe? E aí, ele foi embora chateado, ele realmente ficou muito chateado, e eu fiquei chateado, tentando me justificar mentalmente. Mas até que eu reconheci que poderia ter falado de outra maneira. Aí me deu aquela vontade de pedir desculpa. Mas e o orgulho, gente? E o orgulho que... Então, é isso, né? Eu estou desprezando a minha consciência. Estou ou não estou? Não pensasse, não, ele também fez por ontem, ele falou, se eu não tivesse falado que eu não tinha falado, mas é uma justificativa danada. E nada de ter um gesto, meu filho, o que eu te falei não expressa plenamente o que eu sinto. Eu acho que você está equivocado nisso, mas a forma que eu falei está errada. Eu vim te pedir desculpa quanto a isso. Eu estaria ajudando meu filho a ele aprender a fazer isso. Que com o pai que ele tem, a chance de ele virar um orgulhoso é muito grande também, não é isso? Então, é um exercício da humildade. Mas a gente despreza. A gente vai desprezando os convites. Então, Deus nos traz consciência sobre isso. Gente, a gente vai numa casa espírita, assiste um estudo, e a gente ouve assuntos que a gente já tinha pensado. Nossa, é meu, eu preciso fazer isso aqui. Então, nós estamos lembrando aquilo que a nossa consciência, vez ou outra, já nos convidou a realizar. Mas olha o que Kardec vai perguntar. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Ora, a gente tem, mas despreza. Deus nos envia pessoas para nos lembrarem. Ele confiou isso a certos homens? Resposta do Livro dos Espíritos. Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, gente, vamos voltar na parábola. Toda hora o Senhor vai lá, o tema é o reino de Deus, ou seja, estabelecer algo dentro de nós, na nossa relação com o Criador. Toda hora Deus envia, ou vai Ele próprio, nos convidar para tomar parte disso. Mensageiros nos vêm lembrar disso. E a gente vai fazer o quê? Recusando. Um monte de pessoas. Vem o povo judeu, traz um monte de revelações. Vem depois outros povos trazendo um monte de revelações. Profetas trazem revelações. Aí vem budismo. Um monte de
sábios nos concitando a um crescimento. E os séculos vão passando, as horas, o relógio da vida espiritual vai rolando, e a gente vai o quê? Enrolando. Não é isso? Aí a gente podia deixar de colocar, questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quer dizer, se Deus tem enviado mensageiros para nos lembrar, quem é o maior mensageiro? Resposta dos Espíritos: Jesus. Por que Jesus é o maior deles? Porque Jesus, ele unia um aspecto fundamental. Jesus tem o lado do sábio oriental, que medita, que faz o movimento para dentro. Olha lá. Ele subia no Monte das Oliveiras e meditava. Passava uma noite meditando, como muitos sábios orientais. Mas ele faz uma coisa que nenhum sábio oriental fazia. Ele descia do monte, arregaçava as mangas, e com as mãos dele, ele punha a mão nos leprosos, nos doentes e nos aflitos, e tinha uma atitude prática de caridade e amor. Não só imaginativa ou transcendental, mas prática. Comum dos ocidentais. O homem ocidental não gosta de meditar, né? Mas gosta de realizar muito, tá certo? Então Jesus, ele une o lado oriental com o lado ocidental. O hemisfério direito do cérebro e o hemisfério esquerdo do cérebro. Então ele vai dizer assim: eu sou o alfa e o ômega. Não é isso? O yin e o yang, né? Eu sou o homem integral. Ele é a nossa referência. E esse Jesus nos traz plenamente aquilo que Deus espera de nós no seu exemplo de vida. Não é só de palavras, não, gente. De vida. Né? No amor que atua na vida. Bacana. Então agora, já que a gente viu que existem esses missionários nos relembrando os ensinos de Deus, para que a gente possa adotá-los como roteiro da própria existência, para a gente sair da condição de rebeldes para aqueles que vão buscar aderir a essa forma de viver, diz Paulo assim, olha que bonito: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosas para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Olha que sensacional. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, tudo que foi escrito nos textos bíblicos foram por enviados, profetas, sábios, que vão nos trazendo uma noção dessa lei divina, para que a gente possa assumi-la na própria vida. Ok? Então, esses textos bíblicos, eles nos inspiram a compreender, corrigir e agir. Nos trazem isso. Então, diz assim, ó, Paulo: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Gente, conhecer a lei divina, ela passa por dois aspectos. O primeiro, o olhar para a própria consciência. O segundo, olhar e estudar o que os grandes sábios nos trouxeram. E o maior deles, Jesus. Porque de posse desse conhecimento, nós vamos ajustar nossa vida para isso. É um trabalho de quê? De alinhamento com os valores espirituais. Ok? E é difícil? É claro que é difícil. Jesus fala assim: aquele que quiser vir após mim. Olha o livre-arbítrio, gente. Está obrigando? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ó, vou negar os meus desejos para me matricular nesse horizonte divino e construir o reino dos céus dentro. Um coração que ama o próximo e a Deus. Esse é o grande desafio da nossa existência. Já
desde a criação. O convite é feito século após século, ok? Beleza. Então, a síntese disso está nos Salmos, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ô, gente, vocês já andaram no meio do mato, sem noite de lua cheia, sem lanterna, de noite? Já tiveram experiência? É uma coisa inacreditável. Você não vê absolutamente nada. Nada. É impossível você caminhar. Então a chance de você pisar num bicho, você cair num buraco, você tropeçar, é gigante. Então, o povo hebreu dizia que quando você andava com uma lamparina, para que você evitasse cair, você punha a lamparina próximo dos pés, para que te orientasse onde você deveria pisar. Então, os ensinos do Cristo e dos seus enviados, porque Ele é quem enviou todos os sábios à terra, Ele é o governador espiritual do nosso planeta, são lâmpadas para os nossos pés, para que a gente possa pisar com segurança e caminhar no roteiro necessário para a nossa vida. Beleza? Ok? Muito bem. Então, a parábola fala a respeito de um pai de família que vem assalariando trabalhadores para trabalhar em sua vinha, desde a madrugada até a última hora de trabalho do dia. Então, olha só o que Jesus fala lá em Mateus. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? A pergunta é assim, gente, eu estou convidando vocês para trabalharem no campo interno do coração, que eu estou pedindo para vocês fazerem. O que vocês estão fazendo aí na última hora, sem fazer nada? Para quem que é essa pergunta? É para a gente. Jesus veio à Terra tem 2000 anos. Muitas almas já vêm se rendendo a isso há séculos. Têm se tornado dóceis a esse movimento. Nós é que estamos na resistência. Os trabalhadores desocupados, diferente de outros, eles não têm se ocupado em instalar o reino de Deus no próprio coração. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas aí vocês vão entender uma frase de Jesus que é difícil de entender sem esse conhecimento, que é a seguinte: Jesus virava para os discípulos há 2000 anos atrás e falava assim: é chegado o reino dos céus. Pessoal, é chegado o reino dos céus. Pô, tem 2000 anos e o tal do reino dos céus não chega nem a pau. Como é que ele está falando que é chegado? Para aqueles que quisessem se alinhar com esses valores, para eles era chegado o momento de estar lá no coração. E para nós, que estamos na 1/10 hora, parece que Jesus está prometendo uma coisa que nunca aconteceu. Não, tem acontecido em muitos corações há séculos e mais séculos. O problema é o nosso. A nossa resistência. Esse é o grande desafio. Então, olha só. Estamos acabando, a gente vai chamar o Haroldo para conversar com a gente, hein? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. O pai de família demonstra incansável interesse em contratar e assalariar trabalhadores. Deus nos convida desde sempre, pessoal. O convite é contínuo para o nosso despertar. O tempo todo. Qual é a motivação do pai de família? Por que esse convite? O que motiva ele? E a própria passagem explica, olha só. Ao pagar os trabalhadores, dá a mesma remuneração a todos, inclusive aos da última hora. É aí que, ao ser questionado pelos primeiros, os da primeira hora, esclarece as suas motivações. Olha que legal. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e sai daqui, pois quero dar a este
O último, tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Deus é generoso. Isso é da natureza dele. Ele quer compartilhar conosco parte dessa obra. A gente possa tomar posse disso. E essa passagem tem um campo simbólico importante. Gente, qual que é o objetivo da encarnação? Evoluir? Progredir? Isso mesmo, mas tem um detalhe que está faltando nessa história. Olha que legal, a resposta dos Espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Beleza. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nosso objetivo da encarnação, primeiro, nos melhorar. Segundo, ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor. A parte que cabe a todo mundo, a cada um de nós, de contribuir para o mundo ser um lugar melhor. Isso também é o objetivo da encarnação. Não só é a gente se melhorar para nós mesmos, mas tornar o lugar melhor para todos. Então, o trabalho na vinha, ele tem um componente interior de progresso, mas ele também tem um componente exterior de progresso. A vinha é o mundo interno e que se expressa no mundo externo. Um conceito bem simples, né? Vamos imaginar que eu começo a dar valor para a higiene pessoal. Então, eu começo a tomar um banhozinho, não é isso? Passar um sabonete e tal. Começo a dar valor para isso. Vocês concordam que à medida que eu vou fazendo isso, se eu deitar numa cama imunda, o que não me incomodava, agora que eu estou dando valor para estar limpo, eu vou me preocupar em arrumar aquela cama? Sim ou não? À medida que eu vou evoluindo, eu começo a também me incomodar com o mundo e querer que ele se torne um lugar melhor, não só para mim, mas coletivamente. Então a mudança começa dentro, mas toda mudança interna se expressa no mundo com a mudança externa. Agora, nem toda mudança externa tem relação com a mudança interna. Certo? Beleza. Então, agora, para a gente poder encerrar e entender o Haroldo, vamos tratar um pouquinho da ideia do progresso espiritual. A gente falou de um progresso interior e um progresso exterior, certo? Nós vamos falar dessas duas coisas rapidamente nesse diagrama aqui. No processo de evolução, na caminhada rumo a Deus, nós aprendemos com Emmanuel que nós estagiamos no reino mineral, progredimos para o reino vegetal, caminhamos mais para o reino animal, mais ainda para o reino hominal, depois para o reino angelical, rumo à condição de um Cristo, tornarmos Cristos planetários e chegarmos a uma condição de profunda espiritualidade. Então a gente vai aprender com os espíritos que no reino mineral a gente tem um ciclo, gente, só sobre evolução, que trata o ciclo inteiro, 1h30 sobre isso. Semana que vem, quem quiser. Então, vou estagiar no mineral, aprender as leis de atração, não é isso? Vegetal, aprender a sensibilidade. Animal, instinto. O hominal, a razão. Angelical, no campo do amor. Essa é a evolução o quê? Pessoal. É a vinha dentro de mim. Agora, existe uma questão no Livro dos Espíritos que fala disso, olha que bonito. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Olha que legal. Isso aqui está no Livro dos Espíritos. Ó. É essa ideia, do átomo ao arcanjo. Processo evolutivo, tudo se encadeia. É legal pensar assim, não é? Não é bacana você ver que está tudo conectado. Olha o que os salmos dizem. Eu disse, vós sois deuses,
e todos vós, filhos do Altíssimo. Jesus diz: vós sois Deus, brilhe a vossa luz diante dos homens. É um processo de iluminação. Proposta evolutiva. Mas lembra que quando eu falei do nosso processo de ter uma limpeza pessoal, começar a limpar a cama? À medida que você vai evoluindo, o lugar onde você está também começa a ter reflexo da sua própria evolução. Não é isso? Então, tá. Então agora eu vou falar de um contexto externo. Estamos acabando. Olha que João fala. Na verdade, Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, o mesmo processo evolutivo. Nós vamos ter mundos primitivos. Os seres primitivos estão ali, né? Tipo o paleolítico, né, gente? É primitivo. Mas esses seres vão evoluir e vão para um lugar de mundo de provas e expiações. Local de espíritos rebeldes. Depois, para um mundo de regeneração, em que a gente se cansa de tanta rebeldia. Ô, gente, esse mundo de rebelde, vamos para um campo mais simples. Quando nós somos, é uma analogia, tá, gente? Quando nós somos crianças pequenas, pressupondo crianças dóceis, o que o pai manda fazer, ela faz, já viram? Pede para fazer uma coisinha, ela faz. Papai tem que ir em tal lugar. Então vamos junto. Vamos na praça, vamos tomar banho. Eles são dóceis. Mas vai chegando na adolescência, né? Aí a coisa começa a complicar. Porque ele começa a falar assim: papai é bobo, gente. Bobagem isso aí, pai. Né? Começa a achar que sabe mais, não é? Aí começa a não seguir, filho, se eu fosse você, filho, está estudando para o Enem, se eu fosse você, eu parava um pouquinho com esse negócio de tela. Vale a pena, diminui isso aí, vamos lá fazer assim. Você está aconselhando, certo? Quando você faz isso, o filho adolescente, se ele não for muito dócil, ele começa a se rebelar com as orientações. É ou não é? Rebela, não quer fazer, você é chato, você só fica mandando fazer coisas, você não reconhece o que eu faço, não é isso? Todo aquele discurso que a gente já conhece. Primeiro porque a gente já deu aula dele para os nossos pais, né? E agora nós estamos ouvindo. Essa dinâmica, se o filho for rebelde, vocês concordam que isso vai trazer muito sofrimento para a vida dele? Hã? O filho vai, pai, quer saber, eu quero trabalhar, não quero estudar não, cansei. Quero estudar, quero ter meu dinheiro. Não, filho, não, eu quero ter meu dinheiro, não quero depender nada de você. Vou largar, quando der para frente eu estudo. Não acontece isso? Ou pai, ajuda meu filho, eu vou te ajudar. Vamos ter... Não, pai, quero ver minha vida. Olha a rebeldia. Nós vamos deixando, pela nossa dureza, de caminhar para um rumo mais suave da vida. É o jugo leve. Não, é do meu jeito, é isso? E as confusões vão chegando, não vão, gente? Vão chegando, né? Nós vamos começar a sofrer as consequências de rompermos com o Pai. Está vendo que a história é nós mesmos? Com o Criador? Quantos convites nós aprendemos com a literatura espírita de como devemos viver? E nós estamos querendo sempre dar aula para Jesus, não é isso? Sempre explicar, não, vamos perdoar sempre os erros nisso aqui. Nós estamos sempre orientando. E isso vai nos causando dor. Vai nos causando sofrimento. Então a proposta divina é que nós tenhamos uma sabedoria de falar assim: não, Senhor, peraí. Outro dia, conversando com um familiar minha, falou assim: não, porque eu não concordo com Jesus assim, assim, assado. Eu falei: fulano, deixa eu falar uma coisa. Jesus, vocês viram na lâmina lá atrás, é um espírito Cristo planetário, ou seja, ele é um espírito que chegou à perfeição. E no topo da hierarquia dos espíritos puros estão os Cristos planetários. Ele é o governador espiritual do nosso orbe. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Jesus é o Criador, co-criador da Terra. Ou seja, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um Cristo planetário. A gente aqui quer explicar para ele que ele não está entendendo bem como é que a coisa funciona aqui na Terra. Gente, é a gente.
querendo convencer, explicar. Quer dizer, a falta de consciência. Nós estamos lidando, gente, com uma sabedoria imensa. Então Jesus vai dizer assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados de tanta teimosia. Não está no texto bíblico com essa frase, não. Que eu vos aliviarei. O convite está aí. Está aí. Se a gente não quiser vir, não tem problema não. Com o tempo e com a rebeldia, nós vamos colher o quê? Mais frutos amargos. Vai chegar a hora que a gente vai falar assim, tem razão, mas papai tinha razão, viu? E vamos o quê? Fazer o caminho de volta. É da vida. Agora, se a gente for dócil, puxa vida, nós vamos sofrer menos, né? Vamos sofrer menos. Nós temos que ser dóceis, né? Então, mundo de regeneração é quando a gente começa a falar assim, peraí, não, eu quero seguir um roteiro novo. E aí começa uma regeneração da nossa vida. Depois, mundos felizes, onde a gente já está num alinhamento com o amor, com o bem, com a caridade. Bom, aí o lugar fica maravilhoso, né, gente? Imagina, gente, você sair num lugar onde todos os adultos vão poder cuidar dos seus filhos, com amor, igual você cuida dos seus filhos, com carinho, né? A segurança de andar num lugar desse, todo mundo preocupado com a alegria e com a felicidade dos outros. Hoje é o céu. A Terra é linda, não é? O planeta Terra. Se a gente for lindo por dentro, o lugar vai ficar bom demais. O nosso orgulho, o nosso egoísmo geram muito sofrimento. Então, os mundos felizes são feitos de espíritos felizes que harmonizam esse lugar. Como salas de aula, gente. Elas vão evoluindo até os mundos celestes. Muito bem. Então diz lá Jesus, olha, e diz-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Pessoal, eu estou na terra, mas eu não sou da terra. Os planos que eu habito não são os planos que vocês habitam. Eu sou de cima. É isso que Jesus está falando. Bom, mas tá. E a história lá do Haroldo que você está falando aí? É o seguinte, gente. De tempos em tempos, vamos imaginar que nós estamos aqui numa sala de aula. Vou explicar isso aqui, que o próximo nome já é o Haroldo, beleza? Nós estamos na sala de aula. Eu sou um professor muito amoroso e muito generoso. E a galera do fundo aí só faz bagunça. Mas eu, pessoal, por favor, vamos colaborar, gente. Por favor. Né? Preciso de vocês. Eu vou fazendo isso ao longo do tempo. Vou convidando mais firmemente, tiro da sala, vai lá para a diretoria, ver se o cara vai se reformando, porque eu estou interessado que todos se melhorem, ok? Mas depois de 2000 anos de orientação, chega uma hora que eu tenho que me preocupar assim, não dá para 10, 20, 30 prejudicar 50. Aí eu, na vontade de ser bom, eu estou prejudicando a maioria. Então eu falo assim, pessoal, é o seguinte, essa semana agora é a última semana. Ou vocês dão um jeito, ou eu vou ter que convidar vocês para sair da sala de aula. Vocês vão para outro colégio, você vai sair do mundo, vai haver uma regeneração do nosso planeta. Nós estamos nesse caminho de vir para cá, mas quem está na rebeldia não vai permanecer na Terra. Então vamos voltar para a parábola. Deus está chamando, vem trabalhar na minha terra, a vinha, mundo interno, planeta Terra, vem trabalhar. Se os da última hora toparem trabalhar, eles vão ter o mesmo salário de quem começou lá no início. Qual que é o mesmo salário? Permanecer na terra. Esse é o salário. Quem persistir na rebeldia, por favor, vamos dar licença. Né? E Deus não vai abandonar. Vai falar, vou pôr vocês no mundinho, preciso ajudar, que vocês estão... Vão aqui no mundinho primitivo, que lá vocês vão dar aula de educação e harmonia, gente. Né? Porque o aluno que é bagunceiro numa determinada escola, se você pegar ele e pôr em outra escola, ele é santo. Vocês concordam? Ele é referência moral. Porque na sala dele ele joga avião de papel, o outro ele joga tiro.
Lá e o que ele sente lá? Gente do céu, que saudade daquela paz que eu tanto tentei atrapalhar. Eu não tinha noção de quão importante que era o respeito. Ele começa a ter consciência do valor que ele não deu. Mas, ao mesmo tempo, ele passa a ser uma referência de bom comportamento. Então, ele aprende com a experiência e doa também. Agora, quando você faz isso e pensa, não podia estar lá, né? É doloroso. Então, o convite é constante. Feito isso... Santo Agostinho vai explicar. Segundo aquela lei, isso que nós estamos estudando, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha. Já foi muito primitivo uma época na Terra. E se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Está dizendo que nós vamos caminhar. Ele há chegado, nós todos, a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele, atenção, imperará o quê? A lei de Deus. A lei que o rebelde vai passar a querer aceitar para estar dentro. Estabelecer o reino dos céus dentro de nós é assim: dentro de mim, Deus governa. Eu quero que Ele seja soberano na minha vida, nas minhas relações, no meu casamento, no meu trabalho. Eu quero servi-lo onde eu estiver. Imagina a gente chegar no seu trabalho. Senhor, me ajuda a te servir aqui hoje. Imagina. Que coisa sensacional. Você está chegando do centro na sua casa, né? Ô Senhor, vou entrar em casa. Me ajuda a servir minha esposa, os meus filhos, meu sogro, minha sogra. Imagina se a gente tivesse com esse propósito. Esse é o nosso propósito, gente? Não. Sabe qual é o reino que impera dentro de nós? O reino do eu. Do egoísmo. O convite ao reino divino em nós. Beleza. Então, agora que a gente tem uma noção mais clara disso, vamos lá para o texto do Haroldo, que ele vai dar uma explicação. Não vai dar tempo de passar os dois textos, mas o mais bacana vai, viu, gente? Fica tranquilo. Então, quando vão se dar todas essas coisas, existem informações bíblicas na doutrina espírita a respeito disso? Agora sim, o Haroldo. Então tem o texto do Haroldo, que, gente, esse vídeo, vocês podem pesquisar, Levítico, estudo 12, pois é assim, Haroldo Dutra Dias, Levítico, estudo 12, vai ter o texto, o vídeo inteiro, nós vamos ver um pedaço. Pessoal de casa, se puser pôr no chat aí, se vocês vão ouvir o áudio. Gente, não é para dormir, hein, gente? Então tá, então agora eu vou remover isso aqui. Opa. Espera aí. Então vai aqui mesmo, pessoal. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, o pessoal de casa. Espera aí. Minutinho, turminha. Gente, esse negócio é muito legal. Vocês vão gostar muito, vocês vão ver. Então vamos lá. A primeira vez que uma semana, quer dizer, um período de 7 dias, é apresentado na Bíblia, é no capítulo 1 do livro Gênesis. Então Deus começa a criar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, cria o homem. E aí no sétimo, ele descansa da sua obra. Acontece que aqui nós temos as belezas do texto, né? O sol só foi criado no quarto. Então não tem como eu imaginar
que eu estou tratando de dias de 24 horas, 7 dias de 24 horas. Porque o sol só foi criado no 4º dia. Gente, ele está pegando o livro de Gênesis, da criação do universo, que Deus fez, né? Vai lá começar no Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a terra, ele fez o sol, Fiat Lux, lembra? E a luz, que a luz se faça, a luz se fez. Então ele está comentando esse texto bíblico e vai tirar daí a explicação dos trabalhadores da última hora. Preste atenção que vocês vão ver que legal que é isso. Então vamos lá. Então como é que você contou o primeiro, o segundo e o terceiro dia? Então aqui nós estamos diante, e aí vem os trocadilhos, né, a poesia da língua hebraica. Então a gente já percebe claramente que nós estamos diante de uma riqueza, né, de um artesanato literário. É claro que os autores desses textos, eles estão criando conteúdo, criando beleza literária, explorando uma palavra. Só que, para além da beleza literária, tem profundos conteúdos espirituais. Profundos. Então nós podemos dizer o seguinte: se a primeira semana que foi apresentada não é uma semana de 7 dias de 24 horas, quanto vale um dia? No Salmo 90, versículo 4, diz assim: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que passou, como as horas da noite, como uma correnteza tu arrasta os homens. Quanto vale X? 1000. Então 7 vezes 1000? Essa semana dura 7.000 anos. 7.000. É a semana da criação da Bíblia, né? O 6º dia. Não está só no Salmo 90, não. E versículo 4, não, hein? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Para quem está anotando aí, olha. Pedro fala assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então significa 6.000 anos de trabalho duro e um Shabat de 1000 anos. Que semana é essa? Mais uma pegadinha do texto, né? Um sol que só foi criado no 4º dia. Gente, lembra da criação? Deus criou em 6 dias, no 7º ele descansou, não é isso? Ele está pegando essa informação, gente, e está explicando todo o processo que a gente está estudando dos trabalhadores da última hora, desde o convite inicial até a última hora. Então, se o mundo foi criado, a criação tem 7 dias, o 7º ele descansa, são 7.000 anos. Ele pegou um texto de Pedro, um texto do Salmo, mostrando que cada dia equivale a 1000 anos. São 6.000 anos de trabalho e no último ano, nos últimos 1000 anos de descanso. É o Shabat. Então, olha só o que ele vai fazer agora. E você contou o primeiro, o segundo e o terceiro dia, aí todo mundo acha que são 6 dias de 24 horas. Aí todo mundo acha que Adão é o primeiro homem, mas aí Caim casa. São as pegadinhas do texto bíblico. Mas aí Kardec pergunta, 51, questão 51. Poderemos saber em que época viveu Adão? Aí os Espíritos respondem, mais ou menos. Aqui eu preciso chamar a atenção para essa expressão. Mais ou menos. Não é exato. Mais ou menos na época que lhe assinalais. Cerca de aproximadamente 4.000 anos antes do Cristo. Esse gráfico foi conseguido por mim na Sinagoga Judaica de Belo Horizonte com o Rabino Alanati. Um abraço para ele, um
um beijo no coração dele, Rabina Lanati, pessoa maravilhosa, me deu essa, que é uma tabela, que é uma carta histórica que vai da criação até o fim dos dias. Que dias? Essa tabela dura primeiro milênio, segundo milênio, terceiro milênio, quarto milênio, quinto milênio, sexto milênio e um sábado da Terra. Ou seja, esse é um gráfico de 7.000 anos. E com quem começa essa história? Adão. Então, a semana de 7.000 anos, nós podemos dar um nome para ela. Semana de Adão ou semana adâmica. É o seguinte, é simples. Você abre o texto bíblico, lá fala quanto tempo Adão viveu, em que ano ele teve tal filho, quanto tempo aquele filho viveu. Você vai somando de Adão até todas as figuras que foram citadas, você monta a cronologia. É simples. Você vai somando data. Então aqui, olha que coisa bonita. Vou pegar só mais alguma coisinha aqui. Ó. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, no primeiro milênio, aqui, ó, primeiro, segundo milênio. É o milênio do caos. Né? Que tem dilúvio, tem um tanto de coisa. Terceiro milênio e quarto milênio, milênio da Torá. Quinto e o sexto milênio é a era messiânica. Isso aqui é um gráfico judaico. E o sétimo ano, os 1.000 últimos anos, é um sábado da terra. Alguém já ouviu falar num autor francês que ele fala sobre mundo de regeneração, que é um mundo de convalescença, em que os espíritos descansam das suas lutas? Alguém conhece esse autor? Conhece, Deco? Allan Kardec? Mundo de regeneração, hein? É um período de convalescença do espírito. Nós estamos no ano 5.774. Quem tem uma calculadorazinha aí? 6.000 menos 5.774. Faltam quantos anos para encerrar para chegar nos 6.000? 6.000 menos 5.774. 5.774. Hã? 226 anos. Faltam 226 anos para chegarmos no Shabat, no descanso da terra. Nessa tabela não tem Jesus aqui. Claro. Para eles o Messias não veio ainda. Para os judeus, ele vai começar a explicar agora quando no calendário vai ser essa regeneração prometida. Ele vai fazer uma conta. Olha que legal, gente, isso é sensacional. Vai fazer uma conta para nos mostrar que nós estamos agora nos últimos anos da transição planetária. Nós estamos como trabalhadores da última hora. É essa a conclusão. Vejam que legal que é isso. Olha que interessante. Vamos lá, que é muito bacana. O Shabat da Terra começa daqui 226 anos. Para nós, não. Ok? Ok. Só que eu quero chamar a atenção para uma coisa. Lendo atentamente a tabela judaica, eu percebi aqui que 200 anos antes do Shabat, ou seja, no ano 5.800,
Para eles estão no ano 5.774. Correto? Então falta pouquinho, não falta? Falta pouquinho para chegar nos 5.800. No ano 5.800 dos judeus. Quando entrar nesse ano 5.800, eles têm 200 anos que eles chamam de os eventos dos últimos dias. Últimos dias que antecedem o Shabat. 200 anos. Vamos gravar essa data? Todo mundo repetindo em voz alta. 200 anos. Grava aí, gente. 200 anos. 200 anos. 200 anos. Vamos gravar porque isso aqui é importante. Para chegar na regeneração, que é o Shabat. 200 anos. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Narra Humberto de Campos. Antes de terminar o primeiro reinado, né? Que terminou em 1831, Ismael reúne a sua pleiade de espíritos, da onde estava Bezerra de Menezes, que ele chama para reencarnar no Brasil. Então foi um pouquinho antes de 1831, antes de terminar. Ou seja, já tinha passado 1800, correto? Correto? Um pouquinho antes de terminar o primeiro reinado. Aí ele fala assim: não ignorais que estamos no século do Consolador. Alguém tem dúvida? Não. Qual que é o século do Consolador? Século XIX. Nós ignoramos isso? Não. O Consolador veio ao mundo em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Não ignoramos que estamos no século do Consolador. Serão 100 anos preparatórios dos próximos 100 anos. 100 mais 100 é quanto? O que nós repetimos aqui antes? 1857 mais 100, 100 anos preparatórios. 1957 a 2057, 200 anos. Quanto que começa o Shabat? 2057. Pinga fogo. Pergunta para o Chico. Quando se iniciaria, porque o mundo de regeneração vai durar 1000 anos, quando se iniciaria. Então o mundo de regeneração, quando que a plantinha vai aparecer? Porque ela tem 1000 anos para crescer. Quando que ela aparece? Diz Emmanuel, o Chico no Pinga Fogo. Emmanuel nos diz, por volta do ano 2057. Se um dia é 1000 anos, e um dia tem 24 horas, quanto que é uma hora na semana adâmica? Gente. Todo dia tem 24 horas. Na semana adâmica, um dia tem 1000 anos. 1000 dividido por 24, quanto vale a hora? 41,666. Vamos arredondar? 42 anos. 42 anos vale a hora. 2057 menos 42? 2015. Trabalhadores da última hora. Quem são? Trabalhadores da última hora. Quem está encarnado agora com o Cristo, querendo trabalhar para Jesus nessa última hora que antecede
o grande sábado da terra. O sábado da regeneração do mundo. Trabalhadores da última hora. Só que o que acontece? Nós estamos reclamando. Tem muita violência no Brasil. Aí Jesus fala assim, mas esse é o trabalho que eu dei para vocês. Ah, tem muita gente drogada. Meus filhos, esse é que é o trabalho. Ah, mas tem muita violência. Esse é que é o trabalho. Tem muita pobreza no Brasil. Mas, filho, é para isso que eu estou precisando de você. O que Jesus está precisando da gente? Para ajudar ele a diminuir a violência, para ajudar a estruturar a família, para ajudar a diminuir a criminalidade, para ajudar a diminuir a desigualdade social, para ajudar a evangelizar os espíritos, na obra, na grande obra educativa dos espíritos, para cooperar com ele. É um trabalhador da última hora. Ele não chamou os trabalhadores da última hora para fazer um banquete. O banquete é só depois da última hora. O sábado começa com as velas sendo acesas e com uma refeição. Falta 1 hora e alguns minutinhos. Temos que trabalhar. Fazer em 42 anos o que não foi feito em 6.000. Olha isso aí, gente. Legal. Que é evangelizar o nosso coração. Salário é o mesmo. Isaías, que evangelizou o coração dele, já recebeu o salário que vai ser igual ao nosso se a gente evangelizar o nosso coração. Por isso que na parábola, quem trabalhou só a última hora recebeu o mesmo salário que trabalhou o dia inteiro. Porque você pode gastar 23 horas para fazer um trabalho que alguém faz em 1 hora. Agora, gente, quero mostrar aqui Talmud da Babilônia, Tratado Sanhedrin. O Talmud é dividido, os tratados são as matérias. E o Sanhedrin, que é o Sinédrio, o Tratado do Sinédrio, ele fala do Yom Kippur da terra, do julgamento, do dia do julgamento, em que haverá uma grande aferição do planeta, fala da era messiânica, do mundo vindouro, que é o que a gente chama de mundo de regeneração, fala desses assuntos todos. Mas eu vou ler um pequeno texto aqui. Isso é o que foi dito pelo Rabi Eliezer. A era messiânica será nos últimos 40 anos. Eu vou ler de novo. Olha a coerência, gente, das profecias. Que coisa sensacional. A era messiânica será nos últimos 40 anos. Vai ter que provar. Toda vez que um sábio afirma algo, ele tem que provar com um versículo do Velho Testamento. Qual o versículo que ele pega para provar? Salmo 95, que é o que nós estamos estudando. Aí ele cita. Como está escrito? Por 40 anos eu carregarei uma geração. A era messiânica, os grandes acontecimentos, antes de entrar no Shabat, serão 40 anos antes. Isso significa que, seguindo a questão 52 do Livro dos Espíritos, seguindo a revelação de Ismael, 100 anos preparatórios dos próximos 200 anos, fazendo o ajuste nessa tabela aqui,
falta pouco para a gente entrar na chamada era messiânica que vai preparar a terra para o Shabat. E por que nós estamos falando isso tudo? Não é? Porque nós estamos agora vivendo momentos decisivos da evangelização da terra. E qual foi o recado de Paulo na carta aos Hebreus? Ele diz assim: hoje, quando ouvires esse chamado, não endureçais os vossos corações. Porque o que nós estamos percebendo, Júlio? Os espíritas estão endurecendo o coração. Estão deixando de acreditar nas profecias que eles têm, nas promessas. As promessas do velho, do novo, do velho, que é esse salmo, tudo isso aqui que nós estamos lendo, as promessas do novo, que é lá a segunda carta de Pedro, carta aos Hebreus, que fala: calma, o Senhor um dia como 1000 anos, não é isso que Simão Pedro fala? Calma, o Senhor vem, não tenham pressa. E hoje nós temos lá a Gênese de Kardec, são chegados os tempos, falando do mundo de regeneração, e os espíritas estão sem fé, sem esperança, achando que o Brasil está muito violento, tem muita corrupção, tem muito problema político, que está cheio de problema, porque Deus abandonou o mundo. Jesus não é mais governador da terra. E Ismael está de férias. Quem governa o mundo agora são os políticos. Então, a gente queria terminar essa reflexão de hoje dizendo assim: corre o risco de hoje, quando alguns ouvirem isso, endurecerem o coração e não entrarem. Não entrarem na terra prometida, no mundo de regeneração. Por quê? Por medo, enterrou o talento, por covardia, por falta de fé, ou por falta de disposição do trabalho. Falta 1 hora de trabalho, e vai ser a 1 hora mais difícil da terra. Por que o Paulo pega o Salmo 95? O que ele fala? Quando Deus mostrou a terra, eles chegaram e falaram: nossa, mas o povo está aí, é muito violento. Tem muita dificuldade aí. Tem muita... E começa a pôr defeito na terra. Aí Deus vira e diz assim: essa geração não entrará. E ela vai ficar peregrinando por 40 anos. Eu não estou rogando praga. Eu não estou rogando praga. Aqui, esse trecho que eu li, eu vou ler um parágrafo antes. Alguém pergunta ao Rabi Abahu: quando virá o Messias? Ele fala assim: quando a escuridão cobrir as pessoas. Aí a pessoa pergunta: o senhor está me amaldiçoando? Ele diz: não estou te amaldiçoando. Eu estou apenas lendo. Lendo o quê? Quem está anotando? Isaías, capítulo 60, versículo 2. Isaías 60, versículo 2. Olhe, olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre vocês se vê a sua glória. As nações verão a sua luz, e os reis verão
o fulgor do seu alvorecer. Gente, é o que nós estamos vivendo hoje. Nós temos um risco. Ficar peregrinando nesses 40 anos aí da última hora, de coração endurecido, sem querer entrar na terra. Porque Jesus está dizendo assim, o Brasil é a pátria do Evangelho. E eu preciso que vocês trabalhem por 1 hora. Será que nós não vamos ser capazes de ser fiel a Jesus? 42 anos. 42 anos só. 1 horinha. Bacana, né, gente? Não é impressionante? A coerência dos textos bíblicos, gente, é sensacional. Nós estamos vivendo, foi profetizado, chegou a hora da gente caprichar mais ainda, né, gente? Caprichar mais ainda. Então agora, que minha tela travou, eu queria mostrar para vocês, nós temos 5 minutos, o Haroldo falando um pouquinho sobre o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas uma explicação sensacional, ela dura 7 minutos. Querem ver ou querem deixar para outro dia? Vamos ver? Então, espera aí. Deixa eu tentar aqui botar. Pessoal de casa, estão acompanhando, hein, gente? O negócio aqui travou de tudo. Espera aí, vou fazer uma medida. Ah, funcionou. Agora sim, agora eu voltei para a tela. Então, beleza. Pessoal de casa, então, olha só. Proposta. Eu vou pôr o Haroldo para falar, eu vou pôr uma música como prece final. Combinado? Então tá. Então vamos mandar brasa. Espera aí. Tá. Bom. Espera aí que o negócio aqui está meio vivo aqui. Agora vai dar certo. Paciência, pessoal de casa. Show. Então, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vamos ouvir o Haroldo agora falar um pouquinho para a gente sobre esse livro. Sobre o momento da nossa vida. Só fazer uma ponderação sobre a obra, sobre o paradigma, totalmente em harmonia com o que o Divaldo falou. Nós lemos o título, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Imaginamos o quê? Uma nação que seria modelo econômico, modelo político, modelo social e que desfilaria como uma grande rainha com vestes brilhantes e o mundo ajoelhado adorando. Mas isso não é Jesus. A obra começa com a visita do Cristo à Terra. E ele vem como gestor, vem como governador do mundo, e pede um inventário do cristianismo, e todo mundo fica envergonhado. O semblante do Cristo fica contrito. Porque depois de mais de 1500 anos de evangelho no mundo, os resultados eram pífios. Aí diz Humberto de Campos, o semblante dos anjos fechou-se. É grave. Então o que o Cristo decide? Mudança do quartel. Desloca. Escolhe um ambiente geográfico.
porque magneticamente o Brasil é coração do mundo, possa qualquer um aqui negar. Magneticamente aqui é o coração do mundo. E o Cristo faz então o transplante da árvore do Evangelho. Aí nós vemos a nomeação do governador, Ismael. E Jesus não fala nada. Ele deixa a assessoria para falar aos pouquinhos. Quando a coisa começa a esquentar, Ismael pede uma reunião com Cristo. Isso está no livro, mas a gente não lê, né? Ismael pede uma assessoria, senta em frente a Jesus. O anjo, quando ele começa a falar, não dá conta, chora. Porque os problemas já eram gigantes. Chora por quê? Fala, não vai dar certo. Mestre, não dá. O Senhor pediu para formar essa nação com o povo mais simples da Europa, o mais trabalhador, porque os outros estavam viciados no materialismo e na posse. Chama Portugal. O Senhor pediu que trouxesse a contribuição da África, da nossa mãe África. Só que já estão escravizando todo mundo. E o Senhor pediu que tivesse a contribuição do povo simples de lá, dos índios. Só que o Senhor não imagina o que estão fazendo. E chora, chora. E aí Jesus dá a solução. Fala para ele, Ismael, você vai nas regiões mais tenebrosas da terra. E vai chamar todos os espíritos que faliram nas cruzadas. Todos que faliram na Inquisição. Todos os políticos corruptos da terra. Todos os generais assassinos do mundo. Todos os religiosos que se desvirtuaram por 3, 4 mil anos. Aí, Ismael começou a sentar na cadeira assim. Falou, o que ele vai pedir? Que eu vim trazer um problema. Esse negócio não vai dar certo. Mestre, qual que é a ideia? A ideia? Manda todo mundo para o Brasil. 7-1. Ismael vai, levanta a bandeira, Deus, Cristo e caridade, uma turba de espíritos infelizes, segue o anjo e encarna no Brasil. Vocês estão ouvindo um deles. Conclusão. O que o Cristo quis dizer para Ismael? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Brasil é hospital, não é galeria de arte. Esse país não foi feito para exibir santos, foi feito para regenerar seres. Aqui está reunida, nessa nação, o que há de pior. O pior está aqui. Calma. Por que o pior está aqui? Porque aqui é o grande hospital do Cristo. Eu vou dar só 2 exemplos. Só 2. Porque o Brasil não vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Ele já é. Já é para quem? Um espírito que tinha profundas dívidas, nas primeiras horas do Brasil, teve a oportunidade de encarnar como Anchieta. Fez o seu trabalho. E depois complementou numa encarnação recente como Fabiano de Cristo. Pergunta para ele se aqui é pátria do Evangelho. Outro espírito, diz ele, cansado das dominações e das posições de mando, resolvi seguir o exemplo da minha amada esposa dos primeiros tempos. E encarnou como Padre Manuel da Nóbrega. É o nosso Emmanuel. Então esse país aqui já regenerou muitos espíritos que não teriam condições de ser regenerados em outros lugares do mundo. E está nos acolhendo.
Sensacional, né, gente? Essa perspectiva. Não é legal? Então agora, nós vamos ver uma musiquinha para encerrar. De prece. Preste atenção agora nessa letra, com tudo isso que a gente ouviu hoje. Olha que lindo que é. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, no teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil. Vamos fechar nossos olhos então. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. O Senhor nos disse que no final dos tempos a iniquidade chegaria a tal grau, Senhor, que esfriaria a caridade até mesmo dos eleitos, Senhor. Senhor, acende em nós a fé nos teus planos, na tua vontade, Senhor. Faze-nos dóceis à tua orientação, Senhor. Que neste último ano, na última hora, Senhor, da regeneração do nosso planeta, que nós possamos, Senhor, aproveitar e estarmos num país cristão, Senhor. Um país que tem fé, Senhor. Para que possamos, movidos por essa fé, orando e vigiando, Senhor, realizarmos a obra dentro de nós, Senhor, a expressar-se onde quer que estejamos, Senhor, em casa, no trabalho, no mundo, Senhor. Fica conosco, Jesus, e que nós possamos privilegiar os momentos com o Senhor. Não apenas
na frequência às nossas casas religiosas, mas em nossas vidas, em nossos dias, um espaço de oração, de reflexão, de desejo de sermos fecundados por Ti, Senhor. Que o Senhor nos encante com o Teu amor, para que possamos encontrar entusiasmo, Senhor, de viver tudo aquilo que precisamos viver. Que assim seja, Senhor. Amém. Muita paz a todos. Paz, pessoal de casa. Fiquem com Deus. Obrigado pela paciência. E até uma próxima, se Deus quiser.